Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente ficou meio longe da mesa dos... Não sei se está tudo no ponto aí. Bom dia para quem eu não cumprimentei ainda. Eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos vocês que vieram. Muito obrigado aí por terem vindo. É uma alegria muito grande ter vocês todos aqui. Eu queria, antes de mais nada, passar o vídeo institucional dos nossos patrocinadores. Então, se tiver no ponto aí, pode começar. Na Vegor, acreditamos que a tecnologia pode ser a chave para um futuro mais sustentável. Nossas soluções inovadoras em SF6 são projetadas para o setor elétrico, oferecendo performance de alta qualidade, segurança incomparável e redução do impacto ambiental. Na Vegor, cada processo é pensado para minimizar resíduos e maximizar a eficiência energética, porque sabemos que a verdadeira inovação deve respeitar o meio ambiente. Nossos clientes confiam na Vegor para entregar soluções que fazem a diferença em suas operações, dia após dia. Vegor, tecnologia em harmonia com a natureza. Descubra mais em www.vegor.com.br. No setor elétrico, a busca por aumento da eficiência, confiabilidade e redução de custos com manutenção corretiva dependem de um bom programa de manutenção preditiva. Situada no município de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, a Laboio foi pioneira do país na prestação de serviços de análises de fluidos isolantes e diagnóstico de defeitos em equipamentos elétricos. A Laboio é referência na região sul e está entre os líderes do mercado nacional neste segmento. Possuímos um diferencial em aliar qualidade e agilidade na entrega de resultados. Sabemos que a rapidez no diagnóstico e a intervenção pode muitas vezes salvar o equipamento, evitando falhas graves que podem ocasionar em sérios prejuízos e danos às instalações e ao meio ambiente. Possuímos um sistema ViewWeb para o gerenciamento dos seus resultados e equipamentos. Basta acessar nosso portal para acompanhar suas análises em tempo real e visualizar seus resultados de qualquer lugar e quando quiser. Tudo em um ambiente fácil e moderno, com gráficos, planilhas e históricos de todas as análises. Uma ferramenta totalmente desenvolvida para os nossos clientes, que podem ser utilizada para gerenciar seus equipamentos e programa de manutenção. Temos uma equipe técnica de profissionais altamente qualificados com mais de 30 anos de experiência. Contamos com plantão de atendimento para emergências, inclusive aos finais de semana e feriados. A Laboio possui um rigoroso sistema de gestão da qualidade com total controle de seus processos analíticos. Laboio, laboratório de análises de óleos isolantes, confiança e agilidade, aliada com tecnologia e experiência para auxiliar você na manutenção do seu transformador.
Starved é uma indústria brasileira localizada na cidade de Penápolis, São Paulo, especializada no desenvolvimento e produção de peças especiais de vedação em borracha, poliuretano e termoplásticos, conforme a necessidade de nossos clientes. Contamos com uma equipe com mais de 36 anos de experiência, qualificada para a realização de visitas técnicas em campo e profissionais especializados em realizações de serviços de vulcanizações em loco, com um setor especializado em poliuretano, onde produzimos peças sob medida de pressão e temperatura controlada, proporcionando a união das moléculas e homogeneidade do material, sem a geração de bolhas, que nos permite desenvolver produtos de alta durabilidade e eficiência, ideais para aplicações em ambientes desafiadores e de alto desempenho. Com a tecnologia de ponta, compromisso com qualidade e pontualidade nos prazos de entrega, a Starved é parceira confiável para soluções seguras e inovadoras em vedações industriais, fornecendo soluções eficazes e inovadoras para diversos setores importantes que movem o Brasil e o mundo, tais como óleo e gás, energia, alimentício, ferroviário, farmacêutico, papel e celulose, mineração, máquinas e equipamentos, dentre outros. Segurança e responsabilidade técnica representam o nosso contexto produtivo, que é comprovado com a aplicabilidade e produtividade gerada pelo desempenho dos nossos produtos. A Starved tem como compromisso garantir que nossa marca continue sendo reconhecida como um sinônimo de qualidade, pontualidade e parceira de nossos clientes. Nós somos a WPA Ambiental, certificada na ISO 45001, 9001 e 14001. Há mais de 30 anos estamos presentes na engenharia ambiental do Brasil e do mundo. Contamos com equipe e equipamentos de alta performance, o que nos permite realizarmos todas as atividades com excelência. Com sede em Pato Branco, Paraná e filial em Mauá, São Paulo, executamos as atividades: destinação final de resíduos e equipamentos contaminados por PCB, reclassificação de transformadores contaminados por PCB para não PCB na condição energizado ou desenergizado, reciclagem de óleo mineral isolante contaminado por PCB, regeneração de óleo mineral isolante, gerenciamento de resíduos perigosos, análises físico-química e cromatografia em óleos minerais isolantes, manutenção de subestações elétricas. A ecoeficiência dos nossos processos é ambientalmente adequada e economicamente viável. Favorece o beneficiamento, agregando valor, aprimorando a qualidade da prestação dos nossos serviços. A WPA Ambiental detém amplo espaço em planta fixa e máquinas móveis para prestação de serviço na instalação do cliente. Alguns pilares são primordiais para fortalecer e entrelaçar o relacionamento com o cliente: saúde e segurança ocupacional, qualidade e meio ambiente. Toda essa engrenagem só é possível devido aos profissionais competentes que se dedicam para oferecer o melhor para o mercado. Entre em contato ou faça-nos uma visita às nossas redes sociais. Estamos à disposição. Um aplauso aí para os nossos patrocinadores, que eu queria agradecer mais uma vez e lembrar que nós temos... esses são os nossos patrocinadores VIPs, e a gente tem ainda o patrocínio da Urcraft, que é quem está patrocinando o nosso crachá, nosso material de divulgação. A Trafoquer também está patrocinando. Isso aí. E a Liquitec. Eu queria começar dando as boas-vindas a todos. Queria agradecer muito a vocês que vieram. Essa edição ela é particularmente importante para nós. Se tiver aí a apresentação do boas-vindas, é isso, beleza. Essa edição ela é particularmente importante para nós, porque nós estamos
17º ano, e nós tivemos esse ano nós tivemos um recorde aí de participação. Espera aí que esse negócio... certo. Perdi aqui. Sumiu. Tirei a apresentação. Bom. Tá. Ah, voltou. Eu queria voltar para a primeira. É aqui, né? É aqui, isso. Esse ano é particularmente importante aí para nós por 2 motivos. Primeiro, que nós tivemos uma afluência muito boa. Nós chegamos, finalmente, ao mesmo número de inscritos e participantes que nós tivemos antes da pandemia. Nós vemos fazendo esse encontro há 17 anos, né? O primeiro foi em 2008, e eu trouxe até aqui para a gente ver. Esse aqui é o programa do segundo Isoman, que foi em 2019, né? Ou, desculpe, 2009, 10 anos antes, né? E, nesse período, nós atravessamos muitas situações favoráveis e adversas durante todo esse tempo aí. Nós tivemos aí várias crises do mercado, o mercado bombou, o mercado parou, e a gente sempre conseguiu manter o evento. E nós tivemos um pico importante de participação e patrocínio antes da pandemia, e durante a pandemia parecia que tudo ia acabar, não ia ter mais nada, porque estava proibido reunião, mas nós fizemos o encontro. Nós tivemos um encontro totalmente online. Nós fizemos, só estava ao vivo a organização, praticamente, e todos os participantes estiveram online, mas, mesmo assim, nós tivemos patrocinadores, tivemos bastante inscrição, e nós mantivemos o nosso encontro. Por quê? Nós aqui na Vegor, se a gente observar os nossos patrocinadores, esse aí foi o pessoal que apoiou esse segundo encontro que nós fizemos, né, naquela época. Então, a gente já tinha... Na época, nós tivemos o apoio do Sigre, que é uma entidade muito importante, da qual a gente participa, muita gente aqui participa também, né? Tivemos o apoio do pessoal de Furnas, Itaipu, o pessoal da Linde deu um pequeno patrocínio para nós na época. E esse tempo todo, se a gente for notar quais os patrocinadores que nós temos aqui, alguns deles, apaguei de novo, né? Se a gente observar os nossos patrocinadores, você pode dizer, poxa, mas os caras estão organizando um encontro e o patrocinador é concorrente dele, porque nós temos aqui, além do nosso... Nós somos, basicamente, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, prestamos serviço de análises em óleo isolante, lubrificantes, e temos patrocinadores aqui que muito nos honra, a Laboio, sempre tem patrocinado os eventos, que também é um laboratório, faz basicamente a mesma coisa que nós fazemos, né? Temos, tem mais um aqui, a Liquitec, também é um laboratório. Temos a Trafocare, que também faz esse sistema, né? A ACS, parceira da Laboio. Então, por que a gente faz isso, né? Nós aqui, a Vegora, nós consideramos, desde o início, o que nos moveu foi que é preciso que exista um fórum para que a gente possa discutir, trocar experiências, trocar trabalhos inovadores na área dos isolantes fluidos. Nós temos, dentro do Sigre, a gente tem o grupo que nós todos participamos, que é o D1. Agora, o Sigre D1 promove um encontro também muito importante, que nós aqui também tivemos a honra e o prazer de organizar 2 edições, provavelmente organizaremos a próxima também,
O D1 a gente divide com o pessoal de ensaios, que também precisa desse fórum. E o único fórum exclusivo na área de fluidos isolantes e casos de manutenção nessa área é aqui hoje é o Isoman. E desde o início nós vimos a necessidade desse espaço para que a gente possa trocar experiência na nossa área. Nós, no passado, antes nós tínhamos os encontros dos grupos de fisicoquímica, do extinto GCOI, que era o Grupo Coordenador de Operação Interligada do Sistema Elétrico Brasileiro, que hoje tem a ONS, que faz a gestão do sistema elétrico. No entanto, a ONS não tem todas as atividades do antigo GCOI. E aqueles grupos dos quais nós, da área de óleos isolantes, gases isolantes, participávamos, eles foram extintos. Depois, durante algum tempo, a gente organizou o antigo SEMEL, alguns vão lembrar aqui, que era o Seminário de Materiais Elétricos, que nós organizamos durante algum tempo, aqui através do LACTEC, quando eu estava lá, que era um fórum semelhante a esse, só que depois, com o fim do SEMEL, nós ficamos sem nada. E é muito importante que nós tenhamos esse espaço aqui para discutir as questões ligadas à nossa área de atuação, à nossa área de especialização, que permita a nós o desenvolvimento da nossa carreira, dos nossos trabalhos, e que a gente daqui possa partir para outros fóruns maiores, mais amplos, que nós todos aqui participamos também, mas onde a gente está diluído entre outros setores tão importantes quanto o nosso, né? Nós somos de uma área que ela é uma área penetra, porque nós somos ligados a ciências de materiais, química, e estamos dentro do setor elétrico. Então, nós precisamos de um fórum no qual nós possamos trazer nossas experiências e poder inserir nossa importância dentro do setor elétrico. Então, essa é a finalidade do Isoman. Para nós, esse ano é bom, não só para a gente ter de volta o grande número de inscritos presenciais, como também tivemos esse ano mais patrocinadores, foi muito bom. Isso para nós significa que o evento ele vai se tornando um evento importante para o setor e que o setor reconhece isso, inclusive, com o patrocínio. Então, a gente queria agradecer muito mesmo aos nossos patrocinadores, sem os quais a gente não faria um evento como esse. A gente sempre faria o evento, mas não seria tão bom quanto esse. Isso só é possível graças aos patrocinadores. Então, quem não patrocinou esse ano está convidado aí para patrocinar no ano que vem. Porque esse evento, para o patrocinador, ele tem uma diferença dos eventos maiores, que você, por exemplo, não, eu vou patrocinar o SNPTE, que tem 2.000 participantes. Só que desses 2.000, os seus clientes, de 2.000 são 100. São 100 clientes seus entre os 2.000. E você vai pagar um patrocínio de 2.000 para atingir 100. E ainda é disperso. Esse evento aqui tem representantes importantes de todas as áreas do setor. Nós temos aqui concessionárias, temos fabricantes de transformadores, fabricantes de equipamentos elétricos em geral, temos prestadores de serviço. Então, aqui, o patrocínio vai direto naquela pessoa que está interessada no seu produto, no seu negócio. Então, assim, isso é muito importante para nós, para os patrocinadores, e para nós também que possamos conhecer produtos novos que estão chegando no mercado, como estão os produtos tradicionais, isso é muito importante para nós. Então, a gente convida quem não patrocinou ainda a patrocinar os próximos eventos. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço aos patrocinadores, principalmente a todos vocês que vieram aqui participar do evento. Eu tenho aqui alguns avisos para dar para vocês, antes da gente iniciar o evento propriamente dito. Eu queria dar alguns avisos para vocês. Todas as palestras serão, obviamente, aqui nesse auditório.
O coffee break, o intervalo, vai ser sempre aqui ao lado, saindo pela porta, nesse hall aqui em frente é o coffee break. O almoço vai ser aqui também no hotel, aqui no andar de baixo. Então, não é preciso sair do hotel para almoçar, o almoço é parte da inscrição de todo mundo. Então, na hora do almoço, a gente desce, almoça aqui. Vamos ter depois o coffee break da tarde aqui também. E hoje, no fim do dia, nós vamos ter o coquetel, que começa pontualmente às 17 horas. Então, o pessoal que vai apresentar o último trabalho, não se atrase, por favor, porque isso atrasaria o nosso coquetel, certo? Tá bom. Amanhã a gente vai começar às 9 horas, tanto quanto hoje, e amanhã nós vamos ter alguns eventos importantes. Nós vamos ter os trabalhos de manhã, vamos ter o coffee break também aqui, e amanhã nós vamos ter algumas homenagens especiais aos nossos colegas do setor elétrico. Vamos ter a entrega do prêmio Suzana Martorelli. Esse prêmio tem sido muito importante. Nós criamos esse prêmio há alguns anos e nós, democraticamente, escolhemos a primeira homenageada, a engenheira Suzana. A engenheira Suzana Martorelli. Por quê? Ela foi uma pessoa fundamental para o desenvolvimento da área de materiais no setor elétrico. Ela, no tempo em que todos os coordenadores de grupo de trabalho do GCOI eram engenheiros eletricistas, obviamente, né, porque o setor é elétrico, ela foi a primeira coordenadora de um grupo de trabalho que não era eletricista, coordenou o grupo de fisicoquímica, a engenheira Suzana, e era todo mundo homem, ela foi a primeira mulher. Então, ela impôs duas coisas importantes para o setor. Primeiro, que a área de materiais é fundamental para o setor. Isso ela fez ser reconhecida. Então, ela sempre foi uma pessoa muito fiel, muito leal à importância dos materiais dentro do setor elétrico. E a segunda coisa é que ela era mulher, né? E foi a primeira mulher a coordenar um grupo de trabalho do GCOI, e uma primeira mulher a ter um cargo de importância no setor elétrico. Por isso, a gente instituiu o prêmio, ela foi a primeira homenageada, e o prêmio tem o nome dela, e cada ano a gente recebe indicações. Os mais indicados a gente põe à votação, e aí o mais votado a gente entrega o prêmio. Então, o que a gente pretende com esse prêmio é homenagear aqueles profissionais que têm contribuído para o desenvolvimento da área de materiais no setor elétrico. Essa é a ideia de quem foi importante, fez um trabalho importante nos diversos fóruns que a gente frequenta, no CIGRE, no COBEI, quem contribuiu para o nosso desenvolvimento. Então, nós vamos ter a entrega desse prêmio amanhã, temos algumas outras homenagens importantes, vamos ter o sorteio dos prêmios aqui, e depois nós vamos ter uma visita ao laboratório da UFRJ, deu um flashback de 50 anos aqui, ao laboratório aqui da UFPR, e a visita vai sair daqui do hotel mesmo, vai ter um ônibus que vai sair daqui, vai nos levar até a universidade, vamos fazer a visita, depois o ônibus volta para cá. Tá certo? Acertei? Tá certo. Tá bom, pessoal? Então, nós esperamos, sinceramente, que todo mundo aproveite bastante esse evento, que seja proveitoso para todos, que a gente possa trazer progresso para a nossa carreira, trocar experiências, poder fazer o nosso networking aí. E, então, mais uma vez, obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Eu só quero saber quando é que eu vou parar de ter que fazer essa abertura aqui. 17 anos fazendo. Eu queria
Eu queria chamar o primeiro trabalho, eu não sei se o professor André está aí. Ok. Eu queria começar chamando o primeiro trabalho, o trabalho de abertura do nosso evento. O nome do trabalho é As Inteligências Artificiais e os Impactos no Setor Energético. Quem vai apresentar esse trabalho é o professor André Araújo, do NEPEM. O professor é graduado em Engenharia Elétrica pela UFC, em 97, mestrado em Computação na USE, doutorado em Engenharia de Teleinformática no UFC também, em 2014. Ele atua como professor do Instituto Federal do Ceará desde 2000, onde também coordena o programa de pós-graduação Profnit. É presidente do NEPEM, Instituto voltado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, nas áreas de TIC e energia. Você vê que é mais um concorrente aqui. Possui experiência como pesquisador e coordenador em mais de 50 projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação com foco na internet das coisas, inteligência artificial, cidades inteligentes, sistemas embarcados e sensores. Entre 2007 e 2013, atuou na gestão de políticas de inovação do Instituto Federal do Ceará e, de 2014 a 2015, contribuiu com a formulação de política de inovação da CETEC-MEC, da Secretaria de Tecnologia do Ministério da Educação e Cultura, como assessor especial. Em 2015, liderou a implantação do Polo de Inovação do Instituto Federal do Ceará. Então, eu queria chamar o professor André, passar a palavra. Bem, pessoal, bom dia. A gente vem aqui tratar de um tema, digamos assim, o tema da moda, né? Inteligência artificial nem é um tema assim tão novo, né? Eu terminei minha faculdade em 1997 e eu fiz uma disciplina de inteligência artificial em 1996 na faculdade, né? E se falava muito que a inteligência artificial, naquele momento, iria mudar o mundo, né? Iriam trazer aí várias características que trariam benefícios a todos os setores da sociedade. Isso foi em 1996, houve aí um movimento muito grande para capacitar pesquisadores, para capacitar profissionais na área de inteligência artificial e, acabou que não aconteceu, né? A inteligência artificial, naquela época, não aconteceu. Não é que não tenha acontecido. De fato, muita coisa, muitos produtos, muitas soluções tecnológicas surgiram, mas não revolucionou tanto o mercado quanto o que a gente começou a experimentar nos anos 2020, muito por conta das LLMs, né? O LLM, para quem não sabe, é o ChatGPT e outras soluções para isso. E que, de fato, as LLMs e os chats GPTs da vida trouxeram benefícios muito grandes, certo? E que ajudaram, inclusive, as soluções que existiam até 2020, que já eram importantes até 2020, tá? E que traziam benefícios para o mercado até 2020, mas que ocorreu o boom a partir das LLMs. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre isso, sobre essa tecnologia, sobre alguns desses conceitos e como isso está impactando o setor elétrico, certo? Esse é o objetivo da nossa apresentação. Eu não sei como é que passa, se tem um... Ah! Obrigado. Tá, obrigado.
Certo. Falar um pouquinho sobre o NEPEM, né? Se o pessoal deixar aqui, né? Helena lá, posso, né, falar um pouquinho? Tá. O NEPEM ele é um ICT, o ICT que está localizado no Nordeste, mas nós temos mais 2 unidades, uma em São Paulo e outra em Manaus. Tá? E o NEPEM é um ICT que já tem mais de 20 anos de existência. Claro que, quando ele surgiu lá no início dos anos 2000, 2002, ele era apenas mais um integrador entre as empresas do setor elétrico e as universidades, certo? Não era um ICT propriamente dito, era um escritório de aproximação e de gestão desses recursos. À época, havia uma brecha jurídica para que algumas associações civis sem fins lucrativos pudessem fazer essa intermediação, né? No setor público federal isso já não é mais possível, desde 2011, 2012, por aí. Tá? Mas que ele nasceu para atender a demanda do setor elétrico, certo? Então, para quem não lembra, no ano 2000 surgiu a legislação do PID-ANEEL, tá? O setor elétrico não sabia muito bem como tratar aquele tema, certo? Então, algumas instituições, como o NEPEM, ele tentou fazer essa articulação das empresas do setor elétrico com as universidades para que pudesse atender a demanda do PID-ANEEL lá nos anos 2000. Certo? O NEPEM, claro, ele evoluiu, ele cresceu, né? Ele deixou de ser apenas um interveniente, ele passa agora a ser uma ICT propriamente dita, com laboratórios, com pesquisadores, como nome? Artigos, patentes próprios, né, com pesquisadores próprios do próprio NEPEM. E hoje a gente está nessas unidades, hoje a gente tem mais de 100 colaboradores dessas 3 unidades, mais de 200 projetos executados, 50 artigos, 10 patentes. A gente criou um ecossistema com startups, tá certo? Essas startups, elas são oriundas de projetos de P&D ou elas atuam junto aos projetos de P&D do setor elétrico, do PDI e ANEEL, né? E a gente acabou criando um ecossistema, que é esse que a gente coloca aqui, junto a um parceiro nosso, que é a Constanta Industrial, e esse ecossistema permitiu que essas startups pudessem não só surgir, como crescer. Tá? Então, essa parceria começou em 2020, 2021. A Constanta, por meio de recursos de benefícios fiscais, não só a Constanta, mas com outras empresas do setor elétrico, aportou recursos em projetos de PDI. Isso foi em 21, 22. As startups começaram a operar em 23 e 24. Começou com essas 4 startups, hoje tem mais de 6 startups, são 6 atualmente. Uma dessas startups já foi vendida, inclusive, e isso acabou gerando uma receita desse ecossistema, Constanta como fábrica, startups como execução de projetos, e aí eu não estou colocando os recursos do NEPEM, porque quando a gente fala NEPEM é investimento e não faturamento, ocorreu um investimento de 6 milhões de 21 a 23 somente da Constanta, e um faturamento de 42 milhões em 23. Tá? Pegando os números mais recentes de 24, o faturamento de 21 a 24 ficou na faixa de 10 milhões, somente da Constanta, e a receita, lembrando que a receita começou em 23, 23 e 24, na faixa de 110 milhões de reais de faturamento. O que isso significa dizer? Que os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidos
pelo NEPEM e por nossos parceiros, né, como a própria Vegor, elas têm capacidade de gerar resultados. E isso, inclusive, é o que o programa de PDI ANEEL exige a partir de 24, né, com a nova regulação, com o PEQI, com o próprio DI. Tá? Um dos requisitos que vão ser avaliados pela ANEEL junto às empresas do setor de distribuição, geração e transmissão é que o que é que vai ter de resultado desses investimentos que essas empresas estão fazendo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Então, a gente faz uma demonstração de que é possível, sim, você ter resultados, você gerar negócios, você ter faturamento a partir desse tipo de projeto. Aqui é um pouco das nossas competências. Tá? Trabalhamos na transição energética, em sustentabilidade econômica, energias renováveis, indústria 4.0, comunicações avançadas, incluindo 5G, 6G, e o tema da nossa palestra, que é inteligência artificial e visão computacional em alguns projetos. E aí a gente fala um pouquinho agora sobre a questão do motor do setor elétrico atual em relação ao tema de inteligência artificial. O setor elétrico brasileiro, ele, não só o brasileiro, acho que o mundo inteiro, tem experimentado nos últimos anos, e claro que a gente vem falando sobre esse tema desde os anos 2000, desde os anos 2000 a gente falava muito em smart grids, tá? Em como é que a gente traz tecnologia para poder fazer o monitoramento e a automação das redes de energia, principalmente as redes de distribuição, mas não só as redes de distribuição, também aos problemas relacionados à geração e como é que eu esqueci o nome agora para poder fazer o transporte da transmissão, desculpa, obrigado. E a transmissão, a gente tem experimentado nos últimos anos, e aí a gente fala nos últimos, talvez, 15, 20 anos, de fato, sendo gerado a transformação digital desse setor. E, claro, que o programa de PDI e ANEEL tem auxiliado muito esse processo. Mas não só. Né? A gente também tem acompanhado a evolução das tecnologias. E aí a gente pode citar várias tecnologias que têm auxiliado esse processo de transformação digital no setor elétrico. Um dos grandes problemas da transformação digital era a questão da conectividade. Né? As tecnologias de conectividade não permitiam você escalar de forma adequada a transformação digital para redes de distribuição, por causa da escalabilidade, porque eu tinha muitos dispositivos instalados na rede e as tecnologias existentes à época não permitiam o acesso a todos esses dispositivos, às redes existentes naquela época, e, às vezes, as redes existentes naquela época, a gente está falando de telefonia celular. Tá? E eu me lembro que nós fomos chamados pelo Grupo Equatorial para poder fazer um projeto de conectividade para o setor de medição do Grupo B, né? E eles já tinham feito algumas experiências com algumas empresas, tentando as tecnologias celular época, CDMA, dentre outras, e não tinham tido resultados adequados. Né? À época, eles estavam com algumas soluções de conectividade Wi-SAN, mas ainda muito inicial. Foi quando nos chamaram para poder fazer um projeto usando tecnologias IoT. Né? IoT, naquela época, não era o que talvez era hoje. Estou falando de 2014, 2015. Certo? E aí a gente começou a ver que a tecnologia IoT habilitou, de fato, a integração de sensores e atuadores das redes de distribuição para ocorrer a transformação digital e que as distribuidoras de energia pudessem obter esses dados de forma
adequada em tempo real e com a escala massiva que o setor precisava naquela época. Algumas dificuldades continuariam existindo para outros setores, como, por exemplo, o de transmissão, né? Porque você colocar sensoriamento em linhas de transmissão que passam por áreas escuras que não têm nenhum tipo de conectividade, e o custo de implantar a conectividade acaba sendo muito alto, mesmo para as tecnologias existentes de IoT. Mas a gente já está falando, por exemplo, de redes satelitais IoT, que vão permitir a revolução que aconteceu em 2015, agora para as redes de transmissão. Mas a gente está falando não só de conectividade, a gente está falando também de segurança. E aí a gente viu uma revolução nos setores de cibersegurança, principalmente com a questão da computação quântica, para auxiliar a questão dos protocolos de criptografia que são utilizados por esses dispositivos. Lembrando que o setor elétrico é uma infraestrutura crítica, né, e que é necessário você ter um cuidado muito específico com a questão de segurança. A gente está falando também de blockchain, né, para garantir que todos aqueles dados, de fato, sejam os dados reais. A gente está falando de gêmeos digitais, um conceito muito aplicado na indústria 4.0, né, e que está vindo agora para o setor elétrico, e, juntando tudo isso, os setores de ADMS. Né? Hoje, o setor elétrico fala muito em sistemas ADMS, que nada mais do que são sistemas que englobam todas essas tecnologias e permitem uma gestão adequada desse tipo de tecnologias e sistemas ao desenvolvimento. Né? Como foi falado, o programa de P&D ANEEL juntou muito isso, e o que é que isso tem a ver com o IA? O IA ele serve para tratar uma quantidade muito grande de dados que a transformação digital está trazendo. Imagine você que, em uma cidade, você vai ter informações quase que em tempo real. A gente está falando aí de dados que ocorrem de 5 em 5 minutos, mas por regulação, mas que o setor elétrico pode reduzir isso para 1 minuto, para 30 segundos, de todas as medições de energia das residências e das indústrias, ou seja, de todas as unidades consumidoras de uma cidade, mas não só de uma cidade, de um estado como um todo, pegando informações em tempo real de todos os transformadores que existem numa rede de distribuição, pegando informações em tempo real de todas as subestações que uma distribuidora de energia tem, e isso integrado com os sensores que vou ter durante as linhas de transmissão, como é que está a saúde da linha de transmissão. Temos agora um grande problema nas mãos que vai demandar soluções tecnológicas, que é a questão da geração distribuída, certo? Como é que nós vamos avaliar, como é que esse conjunto de novas fontes de geração de energia vão atuar dentro das redes de distribuição, dentro das redes de transmissão, dentro do setor elétrico como um todo. Tá? E eu preciso de dados para poder fazer um planejamento adequado. Os dados eu tenho. Agora, como é que eu vou tratar esses dados? E é aí onde a IA vai entrar, e é aí onde as técnicas de IA têm atuado. Né? O programa de P&D ANEEL tem fortalecido muito todo esse processo. Lembrando que o programa de P&D passou por 3 fases, digamos assim. Uma primeira fase, que é inicial, que as empresas do setor elétrico não sabiam como fazer aquele programa. As empresas do setor elétrico viam o programa de P&D apenas como uma obrigação e que tinham que entregar esse dinheiro para as universidades, para que as universidades produzissem conhecimento, produzissem capacitação, e isso era necessário de fato, certo? E que ele teria que atender à regulação da ANEEL. Em 2014, 2015, veio o grande baque,
né, o grande baque das análises que a ANEEL fez junto ao programa, com resultados não tão interessantes, uma glosa muito grande das empresas. As empresas começam a profissionalizar os seus setores de P&D, as empresas começam a enxergar o programa de P&D como algo que poderia ser útil à própria empresa, em relação às tecnologias que seriam desenvolvidas. E aí a gente chega na atualidade, que acaba gerando o próprio DI e o programa PEQI, no qual o setor elétrico, a ANEEL, desculpa, diz que o programa de P&D agora não é mais nem para capacitar, nem para gerar conhecimento somente, certo? Claro que isso continua sendo importante, certo? Mas agora com foco em desenvolver negócios, desenvolver tecnologia que possa alavancar a economia do país. E aí acaba entrando a questão da inteligência artificial, que passa a ser um eixo central da inovação dentro do setor elétrico. E aí a gente enxerga a inteligência artificial em algumas áreas que são muito importantes dentro do setor. Primeiro, o diagnóstico e detecção de falhas. Qual era a grande dificuldade que o setor elétrico tinha no início? Eles não tinham dados. Eles tinham até sensores, mas esses sensores eles não conseguiam entregar em tempo real a informação que pudesse ser analisada, né? Com o avanço das tecnologias de conectividade e o avanço das tecnologias de sensores, a gente acabou tendo a capacidade de analisar esses dados em tempo real, tá? E os algoritmos de IA que já vinham sendo desenvolvidos desde os anos 2010, conseguiram identificar de forma mais eficaz as anomalias, impedindo que aquelas anomalias progredissem para um problema crítico que demandasse uma paralisação do sistema, por exemplo, certo? Isso acaba gerando também um monitoramento preditivo, certo? Então, eu tenho dados e agora eu tenho capacidade de prever com melhor acuidade o que vai acontecer no futuro. Se eu consigo prever com maior acuidade o que vai acontecer no futuro, eu vou conseguir me planejar de forma mais adequada. A otimização operacional. Eu consigo, com base nos dados que eu estou recebendo dos sensores, eu consigo criar sistemas de filtragem e controle capazes de atuar sobre o sistema, fazendo com que o meu sistema opere de forma ótima, aplicando os algoritmos existentes. E a questão mais atual, que é a integração da geração distribuída, que é a integração das energias renováveis ao sistema, fazer o controle e o equilíbrio dessa integração acaba se tornando uma dor de cabeça para as empresas do setor elétrico, principalmente em termos de previsibilidade de entrega de energia para o setor. A gente pensa da seguinte forma: eu tenho a energia solar. Hoje, muita gente tem painéis solares nas residências, gerando energia, colocando essa energia para dentro da rede, certo? Uma fonte que é extremamente complicada de você fazer o controle de forma eficiente e que a rede de distribuição não está preparada para essas fontes adicionais de energia, porque, antigamente, a energia vinha toda comprada, chegava lá na subestação, e a subestação ele distribuía, e a distribuidora tinha o controle de todas as informações que estavam ali ocorrendo. Agora, não. Agora, eu tenho ali no bairro, eu tenho uma fonte de geração, uma casa lá que está gerando energia da mesma forma que está gerando energia que vem lá da subestação. E fazer
o controle de demanda de energia acaba se tornando uma questão crítica para as empresas do setor de distribuição. Então, a IA ela serve também para tratar todas essas questões. Alguns benefícios que a gente consegue observar, isso são alguns estudos que a gente coletou, 30% da redução dos custos operacionais com a adoção da IA pelas empresas do setor elétrico, 10% de reduções de perdas não técnicas. A IA, um dos principais pontos, já estou correndo aqui para... da IA, eu acho que a primeira grande uso da IA para o setor elétrico foi na identificação de fraudes, certo? Isso lá no final dos anos 1990, que foram desenvolvidos soluções tecnológicas, softwares, que analisavam os dados de consumo das unidades consumidoras e detectavam anomalias, correlacionando as unidades de consumo entre si e elas sozinhas. E aí geravam uma assertividade maior nas inspeções contra a fraude. Tá? E isso ajudou a reduzir demais as perdas não técnicas, ou seja, aquelas perdas por fraudes comerciais. Gerou um aumento de 25% do aumento de confiabilidade e 30% na previsão de demanda. Estudos também dizem que a média do retorno de investimento das aplicações da inteligência artificial no setor elétrico é entre 2 e 4 anos. E, claro, a sustentabilidade do setor, que ele de fato, atuada bem para isso. Claro que a gente ainda vai ter grandes desafios. Primeiro, a conformidade regulatória. Como é que a regulação vai tratar o uso de IA e como é que esse uso da inteligência artificial vai trazer benefícios, inclusive, para os consumidores. A regulação ela está preparada para isso? O que nós vamos ter que discutir nos próximos anos quanto à regulação para tratar do tema? A ANEEL ela até se adiantou em relação a isso. Ela hoje permite os sandbox regulatórios, que é o quê? Cara, que tu quer desenvolver uma solução nova, uma tecnologia nova, tu não precisa seguir a regulação desde que essa solução seja confinada em um determinado espaço e que você colete dados e estudos sobre isso e que você traga essa discussão para o setor, para que todos possam discutir e que essas regulações sejam constantemente modificadas. Um outro grande problema, um grande desafio, é a questão da capacitação profissional. O programa de PI da ANEEL, ele surgiu, talvez, o grande benefício que o programa tenha gerado foi nos anos 2000 e 2010, porque ele formou mais de 4.000 profissionais, isso são dados da ANEEL, tá certo? Em pesquisa, desenvolvimento, inovação e novas tecnologias que hoje estão atuando no setor elétrico. Com a geração de IA, nós vamos ter que ampliar isso, porque nós vamos precisar de mais profissionais capacitados na área para atuar no sistema. E a questão da interoperabilidade. Ninguém faz uma mudança de um dia para outro. Eu tenho sistemas no setor elétrico que são extremamente complexos, foram extremamente complexos para serem implementados, e você não pode simplesmente, de um dia para o outro, dizer, esquece isso aqui, vamos colocar um novo sistema. Tá? Então, essa interoperabilidade, como é que a gente vai tratar esses sistemas legados junto com essas novas tecnologias, passa a ser um desafio a ser superado. Alguns produtos emergentes na área de IA, as plataformas de monitoramento, o próprio ADMS, ele surge no conceito de como você vai monitorar o teu sistema elétrico, seja distribuição, seja geração, seja transmissão,
de forma adequada para aumentar o desempenho da rede, né? Otimizar fluxo de energia, otimizar recursos, otimizar ganhos, usando o IA e, claro, trabalhando esses dados em tempo real. O blockchain, tá? Ele vai estar de forma mais adequada para que eu garanta a veracidade das informações e aumentar a questão da segurança nos sistemas, e as micro-redes autônomas, né? Então, hoje a gente fala muito em soluções off-grid, soluções zero-grid, BESS, tá? Como é que todas essas tecnologias elas atuam nesse sentido e como é que a IA vai ajudar todo esse processo. Aqui tem algumas experiências que estão sendo utilizadas, né? A Eletrobras adquiriu uma plataforma dessa empresa, C3 AI. Ela começou a fazer um projeto piloto com 24 subestações, tá certo? Usando o ADMS e usando o IA para poder analisar todos esses processos e usando LLMs para gerar relatórios operacionais sem a necessidade de que tenha um técnico lá estudando todos esses dados, ou seja, aumentou todo esse processo. O Grupo Energisa, né, criou o Energisa Digital Labs, que nada mais é do que um grande hub para testar soluções de inteligência artificial, análise de dados de startups, e a Schneider com uma solução chamada EcoStruxure, usando IA para dados massivos e ADMS, que ela está começando a utilizar em algumas empresas, o Grupo Equatorial, por exemplo. Aqui algumas tecnologias, aí entra mais a parte técnica e algumas aplicações, e aí a gente traz um pouco também do nosso expertise, de que nós atuamos, visão computacional, por exemplo. Então, um dos sensores talvez mais baratos para você monitorar uma planta, uma rede de distribuição, é usar uma câmera, tá? E os algoritmos de inteligência artificial para tratar essas imagens, elas hoje estão muito avançadas, e aqui a gente tem algumas das tecnologias utilizadas, principalmente em segmentar e identificar um determinado dispositivo dentro de uma imagem em tempo real. Então, na visão computacional, eu vou precisar primeiro segmentar e identificar o que é esse objeto. Então, a gente tem aí um gerador eólico, tá? Com a imagem. A imagem ele segmentou esse dispositivo usando técnicas como o YOLOV8 ou o SAM, tá? Onde ele segmenta e identifica o objeto, e os filtros de Kalman ou os filtros ópticos para prever o comportamento daquele dispositivo. Então, se aconteceu no Ceará, há 2 semanas atrás, ocorreu um desbalanceamento de uma dessas geradoras, uma dessas turbinas, e as pás foram sacadas. E essas pás voaram coisas de quase 500 metros, tá certo? E eu tenho uma casa numa praia lá no Ceará, lá em Flecheiras. A minha casa, eu consigo ver a geradora, né, as pás eólicas rodando lá, e eu estava a menos de 500 metros da minha casa, o gerador. E eu fico pensando, se aquele gerador tivesse dado problema, talvez a pá tivesse atingido a minha casa. Ainda bem que não foi, né? Mas é uma coisa crítica, certo? De como a gente opera esse tipo de sistema. E como a IA ela prevê esse problema antes que aconteça, até para que a gente possa fazer alguns desligamentos ou coisas do tipo. Aqui outras tecnologias que a gente está trabalhando, isso a gente está trabalhando lá no Grupo Equatorial, usando algumas soluções de mercado, certo? Incluindo robôs, certo? E a robótica entra como cachorros, robôs, que tem uma câmera que vai fazer a ronda
dentro da subestação, e essa ronda ela permite, por meio de imagens, identificar qual é o grande problema. Vou dando uma corrida aqui. Outros ainda também dentro do projeto da Equatorial chamado Sinapse, usando câmeras térmicas para identificar algumas anomalias dentro da subestação e dando suporte à manutenção preventiva, usando drones para poder fazer inspeção em linhas de transmissão, também com tratamento de imagens, certo? Criando aí todo um sistema de gestão de missões, usando a questão do blockchain para garantir que aquela informação de fato seja verdadeira, né? Usando as metodologias de inspeção integradas com o sistema legado da empresa, né? Usando tecnologias como LIDAR, né? Aqui são exemplos reais que a gente tem da linha de transmissão, aqui, né? Da linha de transmissão, de como é que está a parte térmica de cada linha e da faixa de servidão. A gente consegue identificar se a vegetação está chegando perto, se tem algumas coisas, a um custo muito mais barato. Por exemplo, a CEMIG, para fazer inspeções, eles usam helicópteros, a um custo altíssimo, né? Substituídos por drone, por inspeções autônomas, com sistema de gestão de emissões e recarregamento de baterias, o custo para poder fazer essas inspeções, eles caem drasticamente. Lá na CEMIG, os custos caíram em mais de 90% ao substituir os helicópteros por drones, né? Ver a questão dos estados também dos equipamentos, isso é importante. E, chegando exatamente ao fim agora, né? A gente agradece aqui a Vegô, na pessoa da Helena, tá? Por essa oportunidade de estar aqui falar com vocês, e à disposição para eventuais dúvidas. Pessoal, queria agradecer mais uma vez ao professor André pela apresentação. Nós temos espaço aí para mais ou menos 3 perguntas. Quem quiser pode levantar a mão aí, que a gente daqui... Marim, da Data. André, parabéns pela apresentação, muito interessante. Você falou bastante dos drones, né? E eu trabalhei 20 anos na Copel, e há alguns anos atrás, a gente começou a inserir a questão do drone, e existia um grande problema com relação ao voo autônomo, porque a legislação brasileira ela tem algumas restrições com relação a isso, né? Então, por exemplo, o piloto do drone ele tem que ter visada para poder pilotar o drone. Por mais que o drone ele faça, já existe tecnologia para ele fazer sozinho, tem que ter o operador visando o drone para fazer o voo. Então, eu queria saber se isso já evoluiu ou se como é que fica essa questão, porque realmente, né, se aquela questão da autonomia tal fica prejudicada com relação à legislação. Esse é um grande problema, que é a questão da regulação, né? Lembra que eu falei lá naquele slide que um dos grandes problemas era as questões relacionadas à regulação, né? Realmente, hoje, não tem legislação para voos autônomos, né? O projeto que nós desenvolvemos lá na CEMIG era meio que burlando assim um pouco a questão, né? Foi um projeto de P&D, né? E que a gente fazia sem visada, né? Então, ainda existia o piloto, né? O piloto ia com visada até um determinado ponto, mas, após a visada, a gente conseguia ir mais uma determinada distância com o piloto recebendo as informações, certo? Mas, ainda, respondendo a tua pergunta, ainda não tem regulação para voo autônomo. Acredito que não vai ter tão cedo,
tá certo? Mas é uma questão a se discutir. Essa questão a gente levou para a ANEEL, tá? E é uma questão que está na pauta da ANEEL e é uma coisa muito importante. Eu acho que você, por já ter trabalhado com esse tema, sabe que isso é uma demanda de todas as empresas de transmissão de energia. É poder fazer voos, se não autônomo, pelo menos sem avisada, para que ele possa alcançar uma distância maior. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Professor André Xará, né? Parabéns pela apresentação. Eu gostei muito porque, assim, o que a IA realmente tem mudado nos últimos tempos, né? Nessa evolução que o senhor falou, meu mestrado mesmo eu fiz na época em quimiometria, né? Usava PCA, PCR, aqueles você programava para obter resultados fora das dimensões que a gente conhece, né, em busca de assertividade em diagnósticos. Mas o que foi apresentado aí para o senhor é um universo de oportunidades incrível, né? A gente vai ter oportunidade de mostrar rapidamente algumas coisas que a gente está fazendo com o IA. Mas o que eu queria deixar registrado é agradecer realmente ao que o senhor mostrou e cada vez que a gente assiste professores, doutores, especialistas, amplia a nossa dimensão do que pode ser feito e as oportunidades que vão surgir, inclusive para a indústria brasileira, né? Só para agradecer a apresentação do senhor, aí foi muito bom. Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta ali. Alô. Sou Hélio Amorim, sou do CEPEL. Minha pergunta é a seguinte: existem aí o ChatGPT, Copilot, tem o DeepSeek. Queria saber se o Brasil tem alguém desenvolvendo isso, algo parecido, ou a gente vai ficar usando dos outros? Bem, existem algumas iniciativas muito mais acadêmicas do que propriamente comerciais, tá? Como o ChatGPT, o DeepSeek, dentre outras. Acho que, num horizonte curto de tempo, nós não vamos ter uma solução brasileira. Mas isso é uma opinião minha, tá? Não estou dizendo, mas pelo caminhada... A FINEP, ela até abriu um edital para soluções voltadas a LLMs nacionais, né, com base de dados nacionais. Mas o que eu enxergo do que está sendo feito no Brasil é muito mais a replicação dos modelos que estão sendo desenvolvidos aqui com os dados nacionais. O que eu estou enxergando hoje é isso. E isso me faz levar em consideração que nós não vamos chegar a ter uma LLM brasileira, a ter um produto comercial brasileiro nesse assunto. E a gente tem que levar em consideração também outra coisa. O investimento necessário para você desenvolver essa tecnologia, ele é um investimento bem elevado, né? Necessitando, inclusive, de infraestrutura que os nossos centros de pesquisa hoje ainda não possuem, tá? Que são data centers com máquinas com capacidade de processamento elevadíssimo, tá? Para poder não só validar modelos, mas para que nós possamos criar soluções de forma adequada, certo? Então, por essa razão, é uma opinião minha, é que o Brasil não vai ter, num curto período de tempo, talvez nem no médio, um produto nacional. Mas isso também não é tão ruim, não, tá? Eu não vejo nenhum problema de nós termos a aplicação
dessas soluções que existem no mercado, seja da OpenAI, seja do DeepSeek, etc. E tal. Pelo menos no curto período de tempo, isso vai nos servir. O que nós temos que avaliar é se os dados que nós estamos colocando nesses servidores vão estar, de fato, seguros. Mas, para isso, a gente tem soluções que podem isolar os dados sensíveis dessa rede. Então, eu vou usar os grandes modelos de uma OpenAI, os grandes modelos de um DeepSeek, do Gemini, seja de quem quer que seja, e os dados sensíveis, que não necessitam de tanta infraestrutura, de tantos investimentos, a gente coloca num espaço confinado. E, dessa forma, eu acabo tendo os resultados adequados, né? Mesmo que eu utilize os modelos da OpenAI, mas eu não estou jogando o meu dado para o servidor da OpenAI. Então, eu enxergo nesse ponto aí. Obrigado. Nós temos o tempo para mais uma última pergunta. Bom dia, Magno, da MEG. Professor André, o senhor comentou da legislação, né, que a gente tem da regulação, que a gente ainda não tem, está de 1999, 2000, por aí, isso. E está puxando uma regulação para trabalhar a IA no setor elétrico. E comentou da Sandbox, que seria uma alternativa aí para trabalhar novas tecnologias sem impactar o todo, que é o sistema elétrico, que, como o senhor comentou, é um sistema crítico. Na sua visão, seria ideal agora, nesse momento, continuar forçando o ANEEL para trabalhar uma regulação ou trabalhar em sandbox, de modo a preservar o setor elétrico contra possíveis ataques, cibersegurança ou qualquer outra, digamos, criticidade que possa aparecer nesse processo? Tá. A regulação do setor elétrico, a ANEEL, ela é dinâmica. Certo? Apesar da legislação ser de 99, que instituiu, organizou o setor elétrico brasileiro como nós conhecemos hoje, mas as regulações, as normas que as empresas do sistema elétrico brasileiro precisam seguir, elas são revisadas periodicamente. Certo? O sandbox ele veio como uma espécie de salvo-conduto para as empresas do sistema elétrico fugirem das normas, das regulações, sem serem prejudicadas com multas, com alguma coisa desse tipo. A ANEEL identificou isso como sendo uma necessidade para que eu possa validar novas tecnologias para além do laboratório. Né? Então, a história lá da TRL, né, que você tem o TRL 1, 2, 3 está nos laboratórios, 4, 5, 6 está no campo, mas a nível de protótipo, 7, 8, 9 já está lá num pré-comercial, digamos assim, na 7, 8, né, está no pré-comercial. O sandbox ele serve para você jogar nas TRL 7 e 8, que é necessário para poder fazer as validações, sem que a empresa sofra nenhum tipo de punição. Né? Hoje, assim, eu não consigo enxergar outro meio, em termos de legislação, fora disso. Né? Talvez o que possa ser trabalhado é a agilidade nas aprovações do sandbox, porque eu preciso de uma aprovação tanto da empresa como da própria ANEEL, né? E na agilidade das análises dos resultados da sandbox. Certo? Porque, às vezes, eu tenho o resultado da sandbox, vai para uma determinada câmara lá dentro da ANEEL, aí começam as discussões, às vezes existem outras pautas mais importantes do que a sandbox, e a gente acaba não tendo. Um exemplo que a gente tem até hoje não está regulamentado a energia pré-paga, nem a questão do próprio
próprio usuário ser o meio de acesso de conectividade para pegar as leituras do medidor. Nós temos tecnologia para isso, mas a regulação não permite, né? Acho que é isso daí. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao professor André pela sua apresentação. Obrigado, obrigado. E queria convidar todo mundo para o nosso coffee break aqui, bem aqui ao lado.